nome de Jesus. Amém. Amados, cumpre-me como por deferência especial do reverendo Levi, como vice-presidente do Conselho, fazer a apresentação do nosso pregador desta manhã, o reverendo Roberto Brasileiro e Silva. Apresentar o reverendo Roberto é muito fácil, porque todo mundo o conhece, toda a igreja sabe quem é o reverendo Roberto. Mas para nós aqui da Silva Jardim, nós temos aqui um carinho muito especial por ele, por várias razões. Porque há muito tempo que o reverendo Roberto vem aqui e nos visita frequentemente. Ele vem periodicamente na nossa igreja. E lembro que a primeira vez que ele esteve aqui, esse templo estava em construção ainda. Essa igreja estava sendo construída. Mas ele já estava aqui, marcando presença e abençoando-nos com a sua palavra, com o seu incentivo, com o seu apoio. E ele, sem dúvida, tem sido o grande parceiro, o grande amigo da cidade de Curitiba, que tenho certeza que ela adotou no seu coração, porque foi incentivador para que o Hospital Evangélico, a faculdade, a Sociedade Evangélica, pudesse ter aqui os aportes do Mackenzie, que sem o apoio, o auxílio dele, nós não teríamos nada disso. Grandes projetos para Curitiba se apresentam com o apoio dele, e nós temos certeza de que isso está plantado no seu coração. Nossa gratidão. O reverendo Roberto está aqui hoje também pagando uma dívida, porque ele deveria ter pregado aqui no culto de 60 anos, de emancipação da igreja, mas falhou por motivos outros. Depois ele marcou de novo, aí ficou doente, pegou Covid, veio essa pandemia, atrapalhou tudo isso. Mas hoje ele se marca e está aqui presente. É muita alegria para nós. Nós estamos alegres por isso. Apresentar ao reverendo Roberto, como presidente do nosso Supremo Conselho, que tem conduzido a Igreja Presbiteriana do Brasil dentro da unidade, sem divisões. Ele tem conseguido unir essa igreja. Por isso, ele nem carece de apresentações. Quem é o reverendo Roberto? Eu gostaria de dizer, o reverendo Roberto Brasileiro é um verdadeiro servo de Deus. Por isso, reverendo Roberto, queria orar para o senhor, entregar essa Bíblia que está guardada aqui já há alguns anos, e há dos 60 anos, que estávamos aguardando a sua vinda para o senhor recebê-la, né? É uma Bíblia personalizada que nós entregamos a todos aqueles que vieram naquele ano, e agora o senhor leva também essa pequena lembrança. Amém. Vamos orar pelo reverendo Roberto. Santo Deus e Pai eterno, nós queremos agora, Senhor Deus, te pedir, Senhor Deus, uma unção toda especial sobre a vida, Senhor Deus, do reverendo Roberto Brasileiro. Amém. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo lhe dê uma unção dobrada, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, interpretar a palavra e nos edificar nesta manhã. É nessa oração que fazemos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, fique à vontade. Obrigado. Meus amados, com essa apresentação a gente fica muito sem graça, viu? E a gente fica pensando se esse homem existe mesmo, ou se o Campa criou esse homem. Eu louvo a Deus por estar com os irmãos, louvo a Deus pela vida do Dr. Campa, que tem sido um parceiro, uma pessoa diferenciada em tudo aquilo que nós temos trabalhado em todos esses anos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Levi, te agradeço o convite dele e a paciência dele, e o convite do conselho também e a paciência do conselho, porque nós não tivemos condições de estar aqui nos períodos marcados, depois marcamos e não tivemos condições porque essas enfermidades, essa pandemia trouxe algumas complicações e a agenda ficou um pouco bagunçada, e quando nós estávamos tudo preparado para vir, veio uma gripe muito forte. Eu disse, não dá para sair, e pós-Covid a gente passa por algumas situações um pouco mais difíceis. Eu agradeço as orações da igreja a nosso favor no período da Covid, mas eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. Essa igreja está sempre no nosso coração,
e intercessão diante do Senhor. São 60 anos de história, mas são 95 anos de trabalho, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Gostei muito do testemunho da família que nós ouvimos. Deus possa estar abençoando as demais famílias desta igreja e sustentando esta igreja na graça, no poder e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto de estudo desta manhã está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Vamos ficar de pé, nós lermos esse texto sagrado. Vamos lê-lo de forma alternada. Eu lerei um verso, os irmãos outro, eu lerei os versos pares, os irmãos os versos ímpares, até o verso 30. Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. O Pai, fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós, para que entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática. Em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Poder sentar, meus queridos. Meus amados, o tema desta manhã é que somos chamados por Deus para sermos trabalhadores. Eu e você e cada um de nós somos trabalhadores na obra do nosso Deus. Essa é a temática desse texto. Alguns têm olhado esse texto com uma visão escatológica, dizendo que esse texto se refere somente ao novo céu e à nova terra, ao novo momento das nossas vidas. Jesus colocou esse texto como um dos textos finais, chamado na Bíblia Sagrada como as últimas mensagens de Jesus, ou as mensagens já para o final, para o julgamento, para a próxima vinda dele.
Eu sempre leio esse texto pensando que Jesus queria mostrar para a igreja que nós já estamos vivendo o final. A linha decisiva nossa é de uma linha que nós interpretamos o milênio como um período histórico que nós já estamos vivendo. Nós já estamos dentro dele. Jesus vai voltar. Esta é uma convicção que nós temos. E ele voltará para resgatar a sua igreja e o seu povo. E nós teremos o grande julgamento, mas não o julgamento de condenação, de juízo, mas o julgamento onde nós seremos aqueles abençoados pelo Senhor e a misericórdia de Deus será exposta diante de cada um de nós. Mas esse texto sagrado é considerado, então, um dos textos ímpares para chamar-nos a atenção que a igreja, desde o princípio, desde a ascensão de Cristo Jesus, ela recebeu um encargo: trabalhar. Ela é chamada ao trabalho. Os talentos aqui não se referem a dons especiais que algumas pessoas recebem. Não, talento se refere ao exercício do ministério que nós temos, a todo o exercício do ministério que nós possuímos, uns de uma maneira, outros de outra maneira, porque todos nós estamos imbuídos com a única preocupação: sermos testemunhas de Cristo Jesus no mundo em que nós vivemos. Outra questão importante quando nós interpretamos esse texto: o que esse texto fala sobre se é o talento de prata ou o talento de ouro? Há uma diferença muito grande entre o de prata com o de ouro. O de ouro vale muito mais. Mas crê os estudiosos que nós temos diante de nós um talento de prata. E se for talento de prata, o valor dele hoje em recursos financeiros nossos seria em torno de 480 mil reais. Alguns chegam a dizer 500 mil reais. Então aquele que recebeu 5, recebeu 2 milhões e 500, vamos arredondar para 500 mil. Aquele que recebeu 2, recebeu 1 milhão. E aquele que recebeu 1, recebeu 500 mil. Está mostrando as diferenças da igreja. E mostrando que a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada com essa multiforme diferença. De irmãos que têm condições menores e outros têm condições maiores, mas todos nós somos chamados para o exercício do nosso trabalho de acordo com a vontade soberana. É bom lembrar que Jesus estava falando para um público de judeus muito conhecido e que sabia como mexer com o dinheiro e como tratar com o dinheiro. Por isso esse texto usa a palavra banqueiro. É um dos poucos textos das Escrituras Sagradas que nós encontramos essa palavra. Jesus estava mostrando que todos nós temos a obrigação de, mesmo que nós não consigamos fazer grandes coisas, mas nós podemos fazer um pouco com aquilo que nós recebemos. Nós podemos desenvolver aquilo que nós recebemos. E nós podemos executar o ministério que nós temos. Outra coisa interessante desse texto, como introdução, é compreendermos que o dono é que dá todas as coisas. E quando nós olhamos para a igreja, nós vamos compreender que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Tudo aquilo que nós possuímos vem de Deus. A casa que eu moro foi a Deus que me deu. Ele me deu inteligência para trabalhar, Ele me deu inteligência para economizar, Ele me deu capacidade de administração, e eu pude então ter a minha casa. Seja ela grande, seja ela pequena, não importa. Seja um apartamento maior ou um apartamento pequeno, mas foi Deus que me deu. E esta ideia está presente quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 6. Moisés queria deixar bem claro ao povo de Israel, e esta mensagem fica bem exposta neste momento, quando Moisés estava recordando para a entrada do povo que saiu do Egito agora ia entrar na terra prometida, e esse povo precisa lembrar sempre deste fato. E eu gostaria que os irmãos pudessem olhar comigo Deuteronômio capítulo 6. E há uma expressão aqui desse texto que me chama profundamente a atenção, a partir do verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom,
casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, olha a advertência, guarda-te, para que não esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da servidão. E é interessante que nesse mesmo texto, o Senhor faz outra advertência a Israel. E essa advertência a Israel é para que Israel, olhando tudo isso que tinha recebido de Deus, pudesse contar esta questão para o seu filho e explicar para o seu filho que tudo que eles possuíam veio das mãos de Deus. A história da igreja é a história de nós repetirmos aos nossos, através dos nossos testemunhos, o que Deus tem feito por nós. A maneira que Deus nos usou. Deus nos deu a oportunidade de estudar, Deus nos deu a oportunidade de estar nesse lugar ou naquele lugar. Deus cuidou de todas as coisas. Não importa o pouco que nós temos, nem importa o muito que nós possuímos. Importa, sim, um reconhecimento diário e constante que fora Deus, pela sua graça, que nos deu todas as coisas. Possivelmente, se algum irmão olhar para esta igreja, irá dizer: se nós fôssemos hoje tentar comprar essa propriedade, nós não teríamos recursos. Mas um dia Deus deu essa propriedade para que a igreja pudesse ser aqui edificada. Deus, pela sua graça, permitiu que os irmãos daquela época tivessem a visão e escolhessem uma propriedade grande, terreno grande. E no decorrer da história, Deus não permitiu que os conselhos subsequentes, mesmo no período de expansão da cidade, das construções dos prédios, não fossem movidos pela ambição para vender essa propriedade. Poderia ser que algum irmão pensou: mas se nós vendêssemos essa propriedade e fôssemos para outro lugar, nós poderíamos ter outro lugar bem mais barato e nós teríamos recursos para guardar. Mas esta ambição se passou no coração de alguém, Deus não permitiu que ela vivesse e sobrevivesse. Então é motivo de gratidão. Então é motivo de gratidão porque nós temos um templo bonito, nós temos tantas coisas boas, todas dadas por Deus, esse milagre de Deus. E se nós fôssemos pensar hoje, mesmo olhando a nossa comunidade, mesmo pensando nos recursos que nós possuíamos, possivelmente não teríamos condições de construir um templo tão bonito como nós temos. Há poucos dias eu estava na igreja do Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, chamada Catedral Presbiteriana, e conversando com aqueles irmãos hoje pelo conselho daquela igreja, eu disse àquele conselho: no passado eles construíram esta catedral. Os irmãos do passado, movidos pelo Senhor, levantaram recursos, tiveram condições de levantar este templo. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. E agora a grande dificuldade é manter este templo. A discussão ali era em torno de reformas que o templo precisa. Do decorrer dos anos, nós precisamos passar por uma reforma radical no templo. Algumas áreas precisam ser totalmente refeitas e voltar ao original. E a grande preocupação não é a construção, é ter recursos para manter o mesmo padrão. Mas Deus vai dar. Por isso que a gratidão precisa ser de Deus. Somos chamados para sermos trabalhadores. Cada um de nós recebemos de acordo com a nossa capacidade. Deus não cobra de nós nada mais do que nós temos. Deus não cobra de qualquer irmão mais do que ele possa dar. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Deu de acordo com a capacidade dele, deu de acordo com o desenvolvimento dele, deu de acordo com a maneira que ele era para a glória do Senhor. Eu não posso esquecer do meu avô, que não tive o privilégio de conhecer, mas eu tive o privilégio de ouvir a respeito dele. Era um homem que morava num lugar muito pequeno, em certo sentido morava num distrito, e esse distrito era muito pequeno porque também
as cidades ao redor eram cidades pequenas. E exerciam uma profissão muito simples, ele era ferreiro. E como ferreiro naquela época, ele lutava muito para sustentar a sua família. Mas dava o dia de domingo, era um dia especial para o meu avô. Ele conheceu o Evangelho através da missão americana. Virando Jorge foi o pregador para ele. E é um dos fundadores do IBEL. E meu avô teve o privilégio de conviver com aquele missionário, de conhecer o Evangelho da Graça. E o missionário tinha dito a ele que agora era a obrigação dele evangelizar todo o povoado, toda aquela região. E era somente ele. Ele abria a sua ferraria no domingo, tudo limpinho, colocava uma mesa na porta, colocava uma cadeira e colocava a Bíblia em cima. E passava o dia lendo a Bíblia. E as pessoas que ali passavam, muitos deles paravam para perguntar para o seu Teodoro a respeito do que ele estava lendo. Lia com dificuldades, interpretava com dificuldades, mas a graça de Deus fez com que várias pessoas pudessem ser atingidas pelo Evangelho. Há poucos anos eu estava em Goiânia e conheci um senhor, e foi um dos fundadores da igreja de Goiânia. Ele me abraçou e disse: eu conheci o Evangelho na casa do seu avô. Nós somos trabalhadores. Não importa onde Deus vai nos colocar, eu e você temos esta função dada por Deus. Não importa se é num grande escritório, se é numa grande fábrica, ou se é no lugar mais simples, se é na nossa casa, na nossa cozinha ou na sala de aula. Cada um de nós desenvolvemos os nossos talentos, desenvolvemos aquilo que Deus dá para a glória dEle e para o louvor dEle. Ele derrama as bênçãos sobre nós, para que o exercício daquilo que nós podemos exercer seja feito de acordo com a vontade e para a glória de Deus. Tudo é Deus que faz em nós. Esse é um dos pontos principais. E quando nós lembramos do aniversário, cabe a nós estarmos dando graças a Deus. Não esquecermos que Deus é que sustentou a mão de Moisés para entrar na terra. Mesmo Moisés não podendo entrar, mas Deus sustentou a mão de Josué para que pudesse comandar o exército e conquistar toda a terra. Deus deu todas as coisas. Mas tem grandes homens, tem filhos de gigantes, tem Enaques e Enaquins, não importa. É o Senhor que vai à frente. Se um pequeno Davi pode destruir um leão, ele poderia matar um gigante Golias. Nós muitas vezes enfrentamos alguns gigantes na vida e nós precisamos crer que o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E as vitórias são daqueles que estão nas mãos de Deus. 95 anos de história, 60 anos de história, e a glória, o louvor e a honra pertence a Deus, e somente a Deus. Somos trabalhadores, de acordo com a nossa capacidade. Mas a segunda coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos é que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Todos nós vamos apresentar diante de Deus o balanço daquilo que nós somos. Um dia Deus vai nos chamar e vai perguntar o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos, com o nosso trabalho, com as nossas obrigações. E cada um deverá então apresentar-se perante o Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que aquele que teve 5 apresentou-se levando mais 5, aquele que tinha 2 apresentou-se levando mais 2, aquele que não tinha 1 apresentou-se. E por incrível que pareça, na sua apresentação, na hora de prestar contas diante do Senhor, ele culpa o Senhor por não ter usado adequadamente o que você recebeu. Normalmente o incrédulo vai fazer isso.
e vai culpar a Deus. Teologicamente nós entendemos isso. Por isso que a teologia nossa, a teologia reformada calvinista, às vezes é difícil para que as pessoas possam compreender que Deus elegeu. E Deus, de acordo com a sua graça e com a sua misericórdia, Ele passou por cima sobre outros. A ideia central desse texto, dentro da nossa linguagem teológica, é que Deus, na sua graça e no seu poder, fez tudo. Nós não vamos compreender o porquê, só quando chegarmos à eternidade. Mas o ímpio vai dizer para Deus: o Senhor é muito severo. Eu não exerci o meu trabalho porque sabia que o Senhor é muito severo. O Senhor é um Deus de juízo, um Deus de condenação. O Senhor não é o Deus de amor. Por isso que o mundo não cristão criou figuras amorosas para tentar suavizar a pessoa de Deus. E dentro dessas figuras nós encontramos a figura de Maria, só para suavizar. Porque a visão que eles têm é que Deus é extremamente severo. Deus é um cobrador. Deus é extremamente exigente. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando que ceifas aonde não semeastes, ajuntas aonde não espalhaste. Por isso eu tive medo. Eu estava receoso. Eu não ia ganhar nada. Não tinha muita capacidade. Eu preferi esconder o que o Senhor me deu. Mas a ideia central desse texto é que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E nós não precisamos ficar preocupados se o que vou apresentar diante de Deus é grande ou pequeno, porque é Deus que faz todas as coisas. Eu nunca serei um apóstolo Paulo. Paulo é ímpar da sua história. Eu gosto de dois homens da Bíblia e gosto de olhar esses dois homens com a visão crítica. Quem introduziu Paulo no ministério sagrado foi Barnabé. Barnabé foi o grande homem usado por Deus para abraçar o apóstolo Paulo e para chegar diante dos apóstolos e falar: pode confiar nesse homem. Pode confiar nesse perseguidor, que agora ele não vai perseguir mais. Ele deu a palavra, aquela palavra que é necessário para que todos pudessem olhar para Paulo e confiar nele. Barnabé acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. No início da viagem missionária era chamado Barnabé e Paulo. Depois, Paulo foi ocupando a sua importância e passou a ser conhecido como Paulo e Barnabé. Ele não se preocupou, voltou para o concílio de Jerusalém, no primeiro concílio, tem Atos capítulo 15, tranquilo. Ele sabia quem era aquele jovem, ou aquele novo pregador. Acabou a mensagem, acabou o período, vamos começar a segunda viagem missionária. Na segunda viagem, Barnabé disse: eu preciso levar João Marcos. Ele nos deixou, mas ele é um jovem que tem condições. Barnabé investia em pessoas. Era o seu talento, era o seu ministério. Era um transformador de pessoas. Aí Paulo, o grande missionário, o homem especial, disse: Barnabé, eu não quero levar João Marcos. Nós não vamos ter tempo para cuidar de João Marcos, e João Marcos não está preparado para a viagem. O texto sagrado nos fala que houve uma discussão entre os dois. E eu sempre digo que discussões vai existir na igreja sempre em alto nível. Não divisões, mas discussões em alto nível. Teve a discussão, resolveram tomar decisões. Barnabé pegou João Marcos, foi embora com ele
para cuidar dele. E Paulo pegou Silas, pegou outros missionários e levou consigo. Atos não fala mais de Barnabé. A figura de Barnabé não aparece mais no livro de Atos dos Apóstolos. A partir daquele momento que ele sai com João Marcos, a figura dele nós não temos mais em Atos. Agora a figura proeminente é a figura de Paulo. Um homem que faz um ministério magnífico. Mas quase no final da sua vida, Paulo escreve uma das suas cartas e solicita à igreja: envia-me João Marcos, que é útil a mim e ao ministério. O que me chama a atenção é que Barnabé recuperou João Marcos. E João Marcos é o autor do segundo evangelho. Talento diferenciado de Barnabé. Um homem diferente usado por Deus. Ele não apareceu na história como Paulo, mas ele vai estar diante de Deus da mesma maneira. Cada um de nós temos talentos diferenciados. Cada um de nós recebemos funções diferenciadas. Cada um de nós vamos ocupar o papel que nós devemos ocupar de acordo com a vontade soberana de Deus, para a glória e para a honra do Senhor. Quando eu estava no seminário em Campinas, eu nunca desejei e nunca pensei que um dia eu poderia ocupar nenhum cargo na IPB. A única coisa que eu orava a Deus, e foi a minha oração todos os dias, que eu pudesse voltar para a minha região e trabalhar com as famílias mais pobres daquela região minha, e desenvolvê-las, e crescê-las. Então, o meu ministério foi voltado para uma única região. São 46 anos no mesmo presbitério, na mesma região, sentindo as dores de cada uma daquelas famílias, e vendo o crescimento deles. Deus, pela sua graça, me chamou para outras funções, e a minha obrigação é cumpri-las, de acordo com a vontade soberana de Deus. Nada eu faço, Deus é que faz todas as coisas. Em Jesus Cristo, nós não vamos ser um Paulo, nós não vamos ser um Pedro. Cada um de nós temos o nosso ministério, cada um de nós temos o nosso trabalho. Eu nunca vou conseguir, eu quero usar aqui uma pessoa que está viva, eu nunca vou conseguir fazer o que o Dr. Campa faz no hospital. Que maravilha está o hospital. Ontem eu estava olhando até a ala que é do SUS. Eu não falei para ele, mas lá no meu íntimo eu chorei. Chorei de gratidão a Deus, de pensar que o nosso SUS é diferenciado. E é isso que faz de nós sermos crentes. Nós somos chamados por Deus para dar o de melhor para nós, para todo o nosso povo, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Mas cada um de nós servimos a Deus com os talentos e com aquilo que Deus tem dado a nós. Agora é interessante o prêmio que nós recebemos. É a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. Trabalhamos de acordo com a nossa capacidade, prestamos conta diante do Senhor e recebemos a premiação dada por Deus. Eu gostaria que os irmãos olhassem o verso 21. Muito bom servo, bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E agora o irmão olhasse o verso 23. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O prêmio é o mesmo. O mesmo prêmio. As mesmas convicções. Salvação eterna. Há uma discussão muito grande em torno de galardão. E logo algumas pessoas perguntam se os nossos galardões serão diferentes quando nós chegarmos no céu.
E eu creio que é bom nós entendermos que o galardão nosso será igual. Mas igual de uma maneira diferente, porque o igual de satisfação completa. O que é igual de satisfação completa? Se o irmão pegar este copo e enchê-lo d'água, pegar essa vasilha e enchê-la de água, pegar um galão e enchê-lo de água, pegar uma caixa d'água de 1.000 litros e enchê-la de água, pegar uma caixa d'água de 10.000 litros e enchê-la de água. E eu faria a pergunta: qual destas vasilhas está mais cheia? Qual que está mais cheia? O copo? Essa vasilha? A lata ou o galão? A caixa de 1.000 litros? Ou a caixa de 10.000 litros? O irmão vai dizer para mim: pastor, todas estão cheias. Todas são iguais. Todas estão cheias. Nenhuma pode dizer para a outra, a caixa de 10.000 litros vai dizer para o copo: eu estou mais cheio do que você. Não. O copo vai dizer: eu tenho a mesma quantidade de água, porque a minha capacidade é essa e a sua capacidade é aquela. A ideia de galardão na Bíblia é esta ideia. É uma satisfação completa. É uma realização completa. Por isso que o céu é considerado o lugar da realização completa diante de Deus. Por isso que as duas afirmativas aqui são coerentes. Entra no gozo do seu Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É a mesma expressão. É a mesma linguagem, é a mesma afirmativa para aquele que é Paulo, para aquele que é Barnabé, para cada um de nós. Deus assim o faz, para a glória dele. A realidade do céu é uma das coisas que mais encanta as nossas vidas. O crente precisa ter a visão do céu diariamente no seu coração e saber que no céu nós estamos realizados com Deus, completamente realizados em Jesus Cristo. Nós não vamos ter mais doença, nem fome. A árvore da vida, o rio de água viva, que coisa monumental. Deus já deu tudo para nós. E começa aqui. Uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada, eu aprendi com o apóstolo Paulo. Paulo coloca uma coisa que é muito interessante nos textos dele, e escrevendo aos Filipenses, ele afirma: aprendi. Ele não usa eu já sei. Paulo usa aprendi, isto é, no decorrer da minha vida eu fui aprendendo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A vida cristã é um crescente. Pode ter momentos que nós vamos reclamar e questionar Deus, mas quando nós entendemos que o céu já se faz presente aqui, a alegria e o contentamento já se faz presente aqui, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que leva a igreja a falar aleluia e amém. Meus amados, é isso que encanta o nosso coração. Nós somos essa igreja do Senhor Jesus Cristo. O prêmio é o mesmo. Mas é interessante que esse texto nos leva também a compreender a tristeza e a realidade que há também do inferno. A Bíblia Sagrada não nos ilude. A Bíblia não deixa ilusão para as pessoas. Para aqueles que não foram chamados, não são eleitos, para aqueles que são negligentes, não cumprem os deveres, não desenvolvem aquilo que Deus tem dado, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma realidade que nós devemos entender. Nós não podemos ser trabalhadores de braços cruzados. Quando é que eu paro de trabalhar? Só o dia que eu fechar os olhos.
tenho um amigo meu que é presbítero e eu sempre digo para ele: você só vai deixar de ser presbítero o dia que a igreja não o eleger mais. Mesmo assim, você continua presbítero de disponibilidade, e o dia que você fechar os olhos, porque aí você vai exercer em outro trabalho de acordo com a vontade de Deus. Nós não deixamos o nosso ministério, nós não deixamos a nossa função. Eu lembro de uma irmã da igreja que era uma irmã que trabalhava muito na SAF. Um dia disse: pastor, eu vou parar de trabalhar porque eu trabalho tantos anos, agora vou deixar para as mais novas. Eu disse: minha querida, incentive as mais novas a trabalhar, mas nunca deixe. Você só vai deixar o dia que só vai fechar os olhos. Aí essa irmã olhou para mim e disse: mas pastor, eu disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou orar para que a senhora vá para o céu mais rápido. Vamos pedir a Deus para levá-la, porque aí a irmã pode deixar o trabalho, não precisa preocupar. Mas enquanto a senhora tiver condições, o trabalho está aí para ser exercido, para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. O que não trabalha, seu fim é o inferno. É triste dizer isso, é triste colocar isso, mas é a linguagem bíblica, onde haverá o ranger de dentes e chorar diante de Deus. O desafio está colocado para todos nós. Somos trabalhadores. E quando nós trabalhamos, nós podemos dizer: graças te damos, Senhor. Porque o Senhor permitiu que todos nós trabalhássemos, todos nós pudéssemos exercer o nosso trabalho de acordo com a sua vontade. E agora que nós temos cumprido o nosso ministério, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós levantamos, tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós pudéssemos ter nas nossas vidas e levantar, tudo vem do Senhor, para a honra, para a glória e louvor do Senhor, de acordo com a misericórdia do Senhor. Eu gostaria de terminar lendo um versículo que está em Deuteronômio capítulo 8. E é um versículo que muito interessante para nós entendermos todas as coisas. O verso 17 e o verso 18. Eu gostaria de ler esses dois versos. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e o verso 18. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje te vê. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Que Deus assim nos abençoe, e que em momento algum da nossa vida esqueçamos que tudo que nós temos vem de Deus. Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Deus nos dá para exercermos um ministério onde nós vamos prestar contas, e Deus nos recompensa com a mesma sentença de satisfação completa, e nós possamos dizer: alegre estamos na tua presença, para a glória do Senhor. Deus os abençoe. Amém.